Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a nossa disciplina de História, aula número 28. Antes, então, vocês já sabem, pegue seu caderno, lápis e borracha, para você ir anotando a nossa aula e ter o seu conteúdo bem organizado aí no seu caderno, ok? Hoje, então, nós vamos ver sobre o lazer em outras épocas. Então, nós estamos vendo sobre lazer, formas de lazer, atividades. E hoje, então, nós vamos conhecer um pouquinho de como era o lazer no passado, em outras épocas. Será que era diferente ou será que continua tudo igual? É isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Os objetivos, então, reconhecer o conceito de lazer, diferenciar as formas de lazer do presente e do passado e apreciar momentos de lazer ao ar livre, ok? Então vamos lá. O lazer em outras épocas. Lazer são as atividades que gostamos de fazer em nosso tempo livre. Essas atividades a gente pode fazer sozinho, pode fazer com outra pessoa, pode ser uma brincadeira, uma leitura, assistir algo que a gente gosta, conversar com alguém, fazer um passeio, enfim, uma atividade que seja agradável para cada um. O lazer é o momento em que descansamos ou realizamos uma atividade que nos faz bem, como ler, assistir, passear, praticar uma atividade física, entre outras atividades. Então, se você gosta de fazer uma atividade que não está aqui nos nossos exemplos, não tem problema nenhum, melhor ainda. Brincar sempre foi a atividade de lazer preferida das crianças. Vimos em nossa aula sobre a origem de algumas brincadeiras, que muitas brincadeiras que divertiam as crianças no passado ainda divertem as crianças de hoje. Então, com certeza, no passado, no presente e no futuro, brincar sempre vai ser a atividade preferida de todas as crianças. E a gente viu em uma aula sobre a origem das brincadeiras que muitas brincadeiras que surgiram há muitos séculos, alguns milênios até atrás, ainda fazem parte das brincadeiras do lazer das crianças de hoje em dia. Então aí a gente já percebe que brincar, as brincadeiras sempre foram importantes em qualquer época. Então, exemplos de brincadeiras do passado e do presente, então que a gente viu lá naquela aula. A peteca, a amarelinha, a pipa, a ciranda, o jockey-pô, o jogo da velha, o par ou ímpar. Então, essas são brincadeiras bem antigas, mas que com certeza vocês conhecem e muito provavelmente já brincaram, se não de todas, mas de grande parte delas. E o lazer no passado, então? No passado, as crianças e os adultos não tinham os recursos como televisão, internet e jogos eletrônicos que temos no presente. Por isso, algumas atividades de lazer eram diferentes das atuais. Então, o que mudava do passado para o presente? Os recursos que nós temos. Então, hoje em dia nós temos a televisão, nós temos internet, nós temos jogos, joguinhos no celular, aparelhos, de jogos que no passado não existiam. Então, essas atividades não faziam parte das atividades de lazer das crianças de algum tempo atrás, ok? Então, aí nós já temos a primeira diferença entre o lazer do passado e o lazer do presente. O modo de vida e as atividades de lazer eram mais simples. As pessoas iam a bailes para dançar e os adultos se encontravam em casa e em praças para conversar. Então hoje, nós temos brinquedos, nós temos bicicletas, temos patinetes, temos televisão, tudo isso para o nosso lazer. Antigamente, no passado não tinha, então as atividades elas eram mais simples, elas não precisavam de recursos como nós temos, a televisão, por exemplo. Então, o que as pessoas faziam? Elas se encontravam em bailes para dançar, tanto os adultos como as crianças. Eles conversavam, os adultos se encontravam na casa do outro, se encontravam em praças, em clubes, para conversar, encontrar os amigos. Então, essa era uma forma de lazer também.
No passado, a maioria das atividades de lazer eram ao ar livre, do lado de fora de casa. Por quê? Porque eles não tinham muito o que fazer dentro de casa. Do lado de fora, na verdade, até hoje é bem mais legal, né? Poder brincar, correr, pular corda, jogar bola, né? Dar risada, subir em árvores. Então, eram as atividades de lazer comuns no passado. As crianças se encontravam em praças, na casa de amigos e na rua, que era mais tranquila para conversar e brincar. Então, no passado, brincar na rua era muito comum. Porém, né, hoje em dia nós temos ruas que são muito movimentadas, então se torna perigoso brincar na rua. Então, a gente também tem que observar se a rua é tranquila ou não para se brincar nela, né? Andar de bicicleta, enfim. Então, tem que cuidar disso também hoje em dia. Mas eles iam então em praças, nas casas, nas ruas para brincar, para conversar, para encontrar os amigos. Algumas brincadeiras comuns então: o peão, a pipa, o taco, o estilingue, a bolinha de gude, a roda cutia, o carrinho de rolimã, 5 Marias, entre outras, né? Entre muitas outras que a gente tinha, né? E ainda tem, algumas ainda são bem comuns hoje em dia. O lazer das crianças que viviam no campo também tinham brincadeiras em rios e cachoeiras, com animais e passeios na mata. Então, além de todas as outras brincadeiras que a gente viu, as crianças que viviam no campo, então, tinham um pouquinho mais. Elas podiam, né, brincar na mata, nadar nos rios, nas cachoeiras, passear, brincar com os animais. Então, também eram atividades agradáveis e que todas as crianças gostavam. No presente, tanto adultos quanto crianças estão ficando mais tempo dentro de casa, pois preferem atividades como assistir televisão, usar o celular, computador, os jogos eletrônicos. Então, a gente vê menos crianças, né, e adultos brincando do lado de fora, brincando na rua. Claro, né, tem a questão do perigo também, mas está se tornando mais comum as pessoas preferirem ficar dentro de casa do que fora nos seus momentos de lazer. É importante que crianças e adultos saibam aproveitar seus momentos de lazer dentro, mas principalmente fora de casa, aproveitando a companhia de quem se gosta, pois assim fica tudo melhor, na verdade. Estar com quem a gente gosta deixa qualquer atividade bem melhor, bem mais divertida. Então, claro, tem momentos que é melhor ficar dentro de casa para ter alguma atividade de lazer, mas a gente não deve deixar que esses momentos sejam a maioria, né? E sim procurar sair, se divertir fora e fazer algum passeio, ir até a praça da cidade, por exemplo, ir a algum parque, brincar com algum animal de estimação, para que a gente tenha também o contato com a natureza, que nos faz muito bem. Muito bem, pessoal. Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Então, a gente viu que no passado, então, as crianças brincavam mais do lado de fora, ao ar livre, com menos recursos, né? Não tinham os recursos de tecnologia que nós temos hoje em dia. Então, os brinquedos eram bem menos. Alguns brinquedos eram inventados por elas mesmas ali na hora da brincadeira, que deixava um pouquinho mais legal do que algumas brincadeiras que nós temos hoje em dia. Há essas diferenças? Sim, é normal acontecer também, mas o que a gente não pode deixar é que apenas as atividades, né, que a gente precisa da televisão, precisa do celular, sejam as mais importantes, ok? Então, se ficou alguma dúvida, assistam a nossa aula, vejam os nossos slides novamente, vejam as nossas aulas anteriores sobre lazer também e depois, com muita atenção, muito capricho, vocês realizam a nossa atividade lá na plataforma, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!